Tá bom. Do outro lado, o Tarcísio. Tem o projeto Tarcísio, né, do qual você mencionou agora há pouco. Traduz a ambição de ter um bolsonarismo sem Bolsonaro. Aí o texto do Reinaldo, que está no UOL, nos expoentes da elite conservadora brasileira, são poucos os que não veem como mais preparado do que Bolsonaro, mais tolerante do que Bolsonaro, mais inclusivo do que Bolsonaro, mais inteligente, mais capaz, mais hábil, mais o que quiserem, né? Você escreveu, do que o próprio Isso. Bolsonaro, Reinaldo. Olha só, não é isso que está por aí? Não é isso que está por aí? Então, vamos lá. Mercado financeiro, Tarcísio. Setores importantes do empresariado, indústria, Tarcísio. Da mídia, vai, Tarcísio. Então, e Tarcísio é anti-bolsonarista? Não, ele é bolsonarista. Bolsonarista nos valores, não sei o quê, jamais vai falar contra Bolsonaro. Mas atenção, acontece que não só ele. Não existe hoje, você olha, quem é o candidato do campo progressista, centrista, centro-esquerda, Lula, não tem outro. E do centro para a direita, extrema-direita, não sei o quê, todos eles são caudatários de Bolsonaro. Certo? Esses setores ambicionaram criar um bolsonarismo sem Bolsonaro. Dizendo assim, e o Tarcísio jura por Deus que ele é bolsonarista, ele participa de evento contra o Supremo, não sei o quê, só que ele vai lá no palanque, como fez no dia 25, no dia 29, vai lá, discursa contra o Lula e o PT, mas não faz o que o Bolsonaro queria, que era falar contra o Supremo. Pede autorização para ir para o Fórum de Lisboa, vai. E, afinal de contas, o Fórum de Lisboa tem uma figura central, que é o ministro Gilmar Mendes, né? Que tem a posição que tem sobre o golpe, todo mundo conhece. Ah, não, eu vou lá porque eu sou uma ponte com o judiciário. Mas ele vai lá uma ponte com o judiciário e o seu comportamento e não sei o quê, e também é meio fatal que seja visto como pré-candidato. Aí a pergunta óbvia, né? A pergunta óbvia. Se você é Bolsonaro se considera o dono da direita. Se não é dono, pelo menos ele hegemoniza, sem dúvida nenhuma, o campo da direita. Tá certo o meu raciocínio até aqui? Acho que sim. Ele hegemoniza o campo da direita. Tanto hegemoniza que ninguém fala contra as suas pretensões. Ou alguém fala contra as suas pretensões, publicamente. Ou alguém diz que, olha, eu, na verdade, sim, acho que o presidente Bolsonaro deveria ser absolvido, mas meus valores são outros. Não. Por que Bolsonaro vai pegar a sua herança política e, burro ele não é, né? De burro eu nunca chamei. Nem um burro, aliás, chega lá. Tá? O fato de a pessoa ser ignorante em muita coisa não quer dizer que ela seja estúpida. São coisas distintas. Tá? Eu sou ignorantíssimo em javanês, para lembrar o conto do Lima Barreto. Por que ele pega a sua herança política e coloca nas mãos de alguém que, não mudando a lei, pode sim ser eleito, pode ser reeleito, ficaria 8 anos. Quem vai hegemonizar a direita a partir daí, Diego? O Bolsonaro? Não. Já era, né? Já era, mas qualquer banqueiro acha que o Tarcísio é melhor, mais inteligente, mais não sei o quê, alguns diriam até mais bonito do que o Jair Bolsonaro. Qualquer empresário acha a mesma coisa. Qualquer não sei o que acha a mesma coisa. Qualquer não sei o que acha a mesma coisa. Finalmente temos nosso homem, né? Finalmente temos alguém que vai falar aquilo que
Bolsonaro fala em última instância sobre algumas coisas, mas sem comer farofa e derrubar na barriga para fazer o marketing do grosseirão. E também sem dizer certas coisas e tal que assombram o mundo. E também sem prometer crise permanente com o judiciário, porque o Bolsonaro, no domingo, ele falou que ele quer dominar o mundo. Então, eu acho que o Bolsonaro percebe que o jogo dessa parcela da direita é ter o bolsonarismo sem Bolsonaro. E ele diz, não, peraí, bolsonarismo sem Bolsonaro, não. E então, mas então por que não coloca o Eduardo, já que querem, como vice do Tarcísio? São várias coisas, né? O Tarcísio tem uma posição de poder efetiva como governador de São Paulo. E qualquer que seja o cenário que venha por aí, ele, tendo um outro mandato, é claro que ele continua se cacifando. Saindo, havendo risco de ser derrotado, já é muito ruim. Tendo um eventual Eduardo como vice, também facilita um pouco a campanha, né? Quer dizer, a disputa não é com o Tarcísio. O Tarcísio vai ser o quê? Boneco de mamulengo do Eduardo? Não é? Para quem é governador de São Paulo podendo se reeleger? Mas e Caiado? Não, Caiado está na segunda eleição. Veja, são construções e são sutilezas às quais a gente precisa, às quais precisamos ficar atentos, mas uma coisa é certa, né, cara? Bolsonaro ceder a herança que ele construiu, ou o patrimônio que ele construiu no campo da extrema-direita, entregando a alguém que jura fidelidade a ele, sem dúvida nenhuma. Isso. E outra, eu não estou dizendo que o Tarcísio não é bolsonarista nos valores. Eu acho que ele tem se mostrado tão reacionário como o Bolsonaro. Qualquer que seja o tema que você escolha. Né? Ultimamente eu estou falando até como profeta, dizendo-se uma mistura de Moisés com Abraão. Nada menos. A pessoa tem grandes pretensões. Né? Mas é claro que ele tem um trânsito que o Bolsonaro não tem, e o Bolsonaro se ressente disso. Né? Voltamos, até lembrei hoje, ao livro da Mary Shelley, né? Maravilhoso, Frankenstein, ou Prometeu Moderno, né? Que é a contradição entre criador e criatura. Não é isso? O Bolsonaro, ele gerou uma criatura política, né? Sem dúvida nenhuma, deu-lhe instrumentos e aparelhos. Ele ganhou a eleição, sim, mas o Bolsonaro atuou para ser um player, né, importante na eleição. E as elites desses setores perceberam, falaram, opa, ele tem os nossos valores, ele não gosta das mesmas coisas que a gente não gosta, gosta das coisas que a gente gosta, pode trazer o bolsonarismo junto, mas a gente dá um banho de loja nele e, claro, que a partir daí ele passa a hegemonizar a direita e o Bolsonaro, para usar uma imagem que eu já usei, o Bolsonaro, em vez de ser, nem que fosse o primeiro numa vila, passaria a ser o segundo em Roma. Quem é o segundo em Roma, depois de algum tempo, não é mais nada. Né? Corre o risco ainda de parar na barriga do leão. Pois é. Vamos para o intervalo.